Olá, assistiremos a um vídeo exemplificativo do processo de mediação. Não é um modelo de mediação, e sim um exemplo. Isso porque, em média, uma mediação forense dura aproximadamente 3 horas. Essa mediação simulada, que assistiremos em alguns minutos, foi editada para que possamos passá-la em aproximadamente 45 minutos. Além disso, como mediador, adotei algumas técnicas para acelerar um pouco o processo de mediação que não devem ser repetidas em mediações reais. Esse vídeo tem o propósito exclusivo de apresentar esse processo autocompositivo. Para um maior aprofundamento em relação a esse tema, fortemente recomendamos um curso de mediação e observações de mediações reais, que são fundamentais e insubstituíveis em um treinamento. Bom vídeo! Bom dia. Bom dia. Tiveram facilidade chegando aqui? Foi relativamente tranquilo. Foi fácil. Ok. Já estiveram em uma mediação antes? Não, essa é a minha primeira vez. Eu também não. Ok, então, deixe-me me apresentar. Meu nome é André. Tá? Eu vou ser o mediador indicado para essa questão hoje. Certo. Deixa eu ver se eu tenho os seus nomes. O meu é Plínio. Ok. E? Thelma. Como gostariam de ser chamado? Dona Thelma? Pode me chamar de Theo. Theo. Plínio também, para mim tá bom. Ok. Bom, já que nenhum dos dois participou de uma mediação antes, deixe-me tomar alguns minutos e explicar como é que funciona esse processo. Eu estou aqui basicamente para auxiliá-los a facilitar um acordo, auxiliá-los nas interações e eventualmente facilitar um acordo. Eu não estou como um juiz, eu não estou aqui como juiz, e sim como um facilitador, ou seja, eu não vou chegar a uma decisão e dizer, olha, o senhor está certo ou a senhora está certa, e sim vou desenvolver aos poucos uma comunicação com os dois para que possamos sair daqui com um acordo que seja satisfatório para ambos. Né? O processo de mediação nada mais é do que um processo no qual um terceiro não interessado auxilia as partes a melhor compreender os seus interesses, as questões nas quais estão envolvidos e, em função dessa melhor compreensão, eventualmente chegarmos a um acordo. Tá? Eu não tenho interesse em favorecer um ou outro, inclusive nunca tive nenhuma interação, seja com o Plínio ou com a Theo. Estou aqui simplesmente para ajudar cada um a expressar suas metas e interesses. Bom, o processo de mediação é um processo informal, em regra, não tem uma série de regras de conduta ou de participação. Basicamente, a ideia é que os dois falem, sem interrupções, e se advogados estivessem presentes, os advogados também teriam possibilidade de falar. Não é um processo em que os advogados são absolutamente essenciais. Agora, se um dos dois ou se os dois tiverem alguma dúvida em relação aos seus direitos, a gente pode interromper por alguns minutos para que vocês telefonem para os seus advogados ou até mesmo suspender a mediação para seguir esse processo em um outro dia para que possam conversar com mais calma com os seus advogados. Bom, é muito importante que cada um se expresse livremente usando uma linguagem neutra, uma linguagem não agressiva. E teremos a possibilidade de uma sessão privada ou uma sessão individual mais para frente. Isso significa que eu vou me reunir individualmente com a Theo e depois individualmente com o Plínio. Nesse momento é o que nós chamamos de uma sessão privada, em que poderemos conversar com, vamos dizer assim, mais conforto em relação a alguns pontos que gostariam de conversar privativamente. Ok? Bom, o que estivermos discutindo aqui hoje será mantido confidencial, o que significa que eu não posso ser chamado a servir como testemunha em juízo. O que eu ouvir de cada um dos dois, seja em sessão privada ou seja em uma sessão conjunta, eu não posso comentar com ninguém que não o meu supervisor e que também não poderá ser chamado como testemunha.
ok? Ainda, na sessão individual, poderão comentar comigo alguma coisa que queiram que eu mantenha confidencial. Então é importante nessa sessão individual vocês indicarem para mim, eu não gostaria que esse ponto fosse comentado com a Tel ou aquele outro ponto fosse comentado com o Plínio. Bom, basicamente já apresentei qual é a minha participação aqui como mediador e queria comentar também com vocês as minhas expectativas como mediador em relação às partes, né, os interessados aqui. A ideia é que vocês trabalhem conjuntamente para tentar alcançar uma solução. É um processo que demanda esforço das partes, na medida em que muitas vezes a gente tem que ouvir sem interrupções, apresentar a nossa perspectiva de uma maneira neutra, muitas vezes fazendo um certo filtro em relação à linguagem, né? É importante que vocês estejam tentando entender a perspectiva, o ponto de vista da outra parte, né? Que estejam tentando expor os seus argumentos de uma maneira que a outra parte possa entender, tá? Tentar seriamente resolver essa questão e, sobretudo, trabalhar essa conversa de um ponto de vista prospectivo. Isso quer dizer, o processo de mediação ele não se volta à culpa, ele se volta a soluções. Vamos tentar pensar daqui para frente qual é a melhor solução que nós podemos encontrar diante dessa situação concreta. Muito bem. Basicamente, eu estarei com vocês essa tarde por aproximadamente 3 horas. Poderemos voltar a nos reunir outro dia, caso a mediação esteja desenvolvendo bem. E normalmente começamos com quem move a ação. Lembrando que os dois terão oportunidade para se expor livremente, e poderão inclusive reservar algum ponto para uma sessão privada. É muito importante registrar que essa conversa livremente significa usando uma linguagem adequada e principalmente sem interromper. Okay? Concordam com essas regras? Parecem boas, sim. Ok. Alguma dúvida em relação ao processo de mediação ou a própria mediação em si? Não? Ok. Bom, quando vocês estiverem comentando, muitas vezes a experiência tem mostrado que é útil que vocês tentem indicar algum ponto que acreditam que a outra parte ainda não entendeu nas interações anteriores que vocês tiveram. E também, depois de ouvirem o que cada um tem a dizer, se puderem comentar algum fato novo que só tomaram conhecimento nessa oportunidade, isso normalmente se mostra também muito produtivo na mediação. Quem moveu a ação? Fui eu. Ok. Então, Plínio, começaremos com você. Tá certo. Bom, doutor André, eu trabalho nesse ramo de oficinas há mais de 20 anos e eu sou conhecido no mercado por ser uma pessoa muito honesta, muito direita. Meu estabelecimento é um estabelecimento sólido, assim, a gente não começou ontem, né? Então, o que aconteceu é que há alguns dias eu recebi Dona Thelma no meu estabelecimento, foi indicada, acho que por um primo, uma senhora que já é meu cliente há muito tempo, né? E tratei normalmente da Dona Thelma, como eu faço em todo esse tempo. E o que aconteceu é que eu verifiquei, eu mesmo fiz questão de fazer a verificação no carro dela. Deu uma rápida olhada no carro. Vamos ouvir um de cada vez? Fica mais interessante assim, mais produtivo. Eu fiz questão, por ela ser prima desse meu cliente já antigo, eu fiz questão de fazer pessoalmente essa vistoria. Verifiquei que havia determinado problema de regulagem, né? E avaliei que esse custo ficaria em R$325, né? Mas acontece que o automóvel ele tem muitas peças, tem muitas questões que podem aparecer no decorrer do serviço. Então o que aconteceu? Eu fechei com ela
uma regulagem no valor de R$325. Só que, e ela aprovou, ela falou, ótimo, pode fazer o serviço, não tem problema nenhum. Ela aprovou esse orçamento de R$325. Então, o que eu fiz? Mandei o meu pessoal fazer. E aí, no decorrer desse processo, nós descobrimos que havia outros problemas, né, no sistema de refrigeração. Eu tive que trocar o cebolão do radiador. Eu estou aqui com a nota fiscal, tive que trocar as borboletas do carburador também, que eram problemas que eu só pude verificar quando eu comecei a fazer o serviço. Não tinha condições de imaginar que aquele problema de regulagem que eu tinha visto no início, ele ainda, além desse, ainda seriam apresentados novos serviços, né? E como eu tenho essa relação antiga com o primo dela, eu, ingenuamente, pensei que ela também teria essa consideração, né, da minha parte, e fiz o serviço. Ao invés de demorar mais tempo, eu sei que ela é uma pessoa ocupada, sei que ela é uma pessoa que tem muitos compromissos, como todos nós temos, eu também tenho os meus. E aí fiz o serviço, apresentei, quando ela foi buscar, fiz o serviço, o carro ficou ótimo, e aí fiz o serviço no valor de, acrescentei R$200, 180 das peças e mais 120 das peças e mais 80 de mão de obra. E apresentei para ela uma nota no valor de R$525. Só mais R$200. Ah, minha senhora. Só um segundo. Eu imagino que essa questão seja uma questão muito importante para os dois e por isso muitas vezes é comum esse tipo de interrupção. A experiência tem mostrado que é muito mais produtivo na mediação se a gente conseguir desenvolver esse comecinho sem interrupções. Tá? Eu separei uma folha de papel em branco com caneta que está à disposição para exatamente registrar esses pontos que eu tenho para mim, que são pontos importantes, que a gente vai voltar a conversar sobre eles num momento, em poucos minutos. Okay? Podemos continuar sem interrupções? Bom, e eu apresentei essa nota para ela. E ela não quer pagar. Acha que eu sou desonesto. Ela pensa que, porque é claro que existem pessoas desonestas, mas existem pessoas desonestas em qualquer profissão, né? Mas, como eu falei para o senhor, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos nesse ramo. E a minha oficina, ela é conhecida no mercado por ser uma oficina muito honesta. E eu ofereci para ela um preço absolutamente justo dentro do mercado. O que era melhor fazer? Será que era melhor entregar o carro para ela funcionando mais ou menos? Ou então apresentar o carro funcionando direito, mas ela tendo que arcar com um custo básico, né, dentro da possibilidade que eu estava apresentando para ela, que era um carro funcionando bem, R$200 são muito pouco, né? R$80 de mão de obra, fiquei mais de um dia parado lá, resolvendo esse problema. Mas deu todo esse problema, não quer pagar, e aí ela não quis pagar e eu não deixei ela sair com o carro. Falei, não, então o carro fica aqui até a gente resolver isso aí, se ela não quer pagar, o carro fica aqui. E aí, se aproveitando de um dia que eu tinha saído, ela pegou a chave do carro, foi na oficina, pegou a chave do carro, entrou na oficina, sem minha autorização, sem eu estar lá, pegou a chave e foi embora. Quer dizer, eu estou muito chateado. E ainda me chamou de ladrão. Ladrão ordinário. Ah, não. Essa parte, sinceramente, me deixou muito chateado, porque nesse tempo todo, assim, eu tenho sempre o maior cuidado com os meus clientes, tanto que é verdade que o primo dela fez com que ela fosse até a minha oficina, me indicou, e aí veio me chamar de ladrão ordinário. Essa parte me deixou muito chateado mesmo, assim. Mas tem a questão do dinheiro também, não é só o xingamento não, que eu acho desnecessário, mas tem a parte do dinheiro também que eu acho justo. E eu não apresentei nada superfaturado, não quero ganhar nada em cima do que eu não mereça, mas eu quero resolver isso. Eu não recebi um centavo. Ok. Plínio, algum outro ponto? Não, já tem muita coisa aí que eu quero resolver. Ok. Theo? Olha, eu estou muito aborrecida com essa história, né? Primeiro que meu carro é novo,
É um carro que não tem 5 anos de uso. Segundo, porque foi indicado pelo meu primo como uma pessoa muito atenciosa e ele deu uma olhadinha no carro. E eu realmente autorizei o serviço achando que era uma olhadinha, né? E aí o orçamento ficou em R$325. Realmente sou muito ocupada, corro para lá, corro para cá e eu não recebi nenhum comunicado que o valor tinha sido alterado. Mas a questão foi justamente essa. Deixa eu só te interromper um segundinho. A gente combinou que ouviríamos cada um sem interrupções. Vamos fazer isso. Se eventualmente quiser comentar outro ponto, eu pediria que você registrasse isso no papel e voltamos a conversar dessa mesma forma. Tá certo. A experiência acaba mostrando que isso é muito produtivo, sabe? Então eu não fui avisada que subiu o valor, né? A olhadinha mudou de preço quando eu virei as costas. Foi para R$525. E, assim, como consumidora, eu acredito que o meu direito é se alterar esse orçamento ser comunicada. Então, não fui comunicada. E eu não chamei só de trambiqueiro, né? Não chamei de ladrão, não. Acho que realmente tem um trambique aí, que eu não sei o que aconteceu. Teve uma questão de comunicação que a gente vai conversar sobre esse ponto, sim. Pois é. E realmente eu acho que eu não deveria ter pego o carro, eu deveria ter deixado pelo menos o step. Porque o carro todo não vale R$525, né? O carro todo, hoje, aquele meu carro está valendo uns 18 mil. Prendeu o carro todo porque eu devia uma continha de 525 e eu achei assim que a punição foi grande demais, né? Então eu devia ter deixado um pneu lá para ele. O meu pneu deve valer uns R$300. Então eu achei que ele exagerou e eu exagerei também, né? Nessa hora aí eu acho que nós perdemos a cabeça os dois. Mas eu realmente não estou afim de pagar, não. Essa história está muito comprida, eu não entendi como é que uma olhadinha virou R$525. Eu estou muito aborrecida com esse negócio. Muito aborrecida. Principalmente que foi indicação do meu primo. Ele disse que ele garantiu que eu ia ser bem atendida, que ia ter um preço bom, que realmente ele falou muito bem do Plínio, né? A senhora foi mal atendida quando foi lá a primeira vez? Vamos tentar fazer esse diálogo. Um comenta, depois outro comenta. Eu já te volto com a palavra, Plínio, se quiser comentar um ponto adicional. Não, é isso aí, eu não pago. Preciso entender a conta, quero dizer. Entender. Okay. Desculpe, Plínio, você tinha uma pergunta. A primeira coisa que Dona Thelma falou que não foi avisada. Eu tentei avisar, mas ela mesma disse que ela é muito ocupada, eu já sabia disso, por isso eu não consegui falar com ela, né? E foi em nome, como eu já comentei, foi em nome da relação que eu tenho com seu primo que eu resolvi resolver o seu problema arrumando o seu carro sem me consultar, para não lhe criar mais um transtorno, para que a senhora ficasse mais tempo pensando, até eu conseguir falar com a senhora vai pensar, a senhora não é do ramo, por isso a senhora não entendeu o meu orçamento. Eu já entendeu. A senhora não é do ramo. A senhora disse que eu dei uma olhadinha. Eu fiquei 25 minutos, meia hora, 40 minutos olhando o seu carro. Não era um probleminha fácil. Mas se ela não é do ramo, então ela não sabe o trabalho que dá. Ela não conhece, né, os detalhes da profissão. E ela disse também que está tentando entender a conta. Eu trouxe a nota fiscal. Não sei se o senhor entende de oficina, entende de mecânica. Eu trouxe a nota fiscal aqui e a gente faz ela entender. Se for essa questão, eu faço ela entender, faço o senhor entender. Agora, o que não dá é para ser chamado de ladrão ordinário e depois dizer que me chamou de... O que você... Trambiqueiro. Trambiqueiro. A gente ainda vai conversar sobre essa questão da comunicação, né? Pergunto ainda, Theo, algum outro ponto adicional que você queria comentar? Gostaria de comentar? Não, eu acho que, como consumidora, eu tenho direito a um orçamento prévio para poder autorizar. Vamos só recapitular um ponto aqui, e eu vou fazer um pequeno resumo para ver se eu entendi corretamente o que se passou. Então, Theo tem um primo
que recomendou muito bem a oficina de Plínio, né? E essa oficina, Plínio comentou que já tem há 20 anos, que tem uma preocupação com satisfação dos clientes e a sua reputação. E Theo levou o carro até essa oficina e depois de uma olhada no carro, foi feito um orçamento verbal de 325. Isso. Né? Que posteriormente esse orçamento foi constatado pelo Plínio ou por algum funcionário seu que seria insuficiente para consertar o carro e que teria que fazer trabalho adicional. E da sua parte você comenta que não conseguiu entrar em contato com a Thelma. E Theo, você indica que não recebeu nenhum contato, motivo pelo qual você ficou surpresa ao chegar à oficina e receber um valor acima do que aquele que tinha sido indicado. Né? Houve, a partir desse momento, uma comunicação, vamos dizer assim, não produtiva, né? Uma comunicação um pouco mais dura entre consumidor e cliente, mas também entre nova cliente indicada por um cliente já antigo. Me parece até que o primo de Thelma tem algum contato mais nós somos continuado, né? Nós temos sempre leva o carro. E dono de oficina mecânica que tem o interesse de satisfazer o cliente. Né? Se eu ouvi corretamente, Theo, você tem o interesse de entender o valor, né? Tem o interesse de ser bem atendida e de receber um bom tratamento dentro desse contexto de orçamento prévio ou pelo menos um orçamento bem compreensível. Isso. Né? E de sua parte, você tem o interesse de demonstrar esse valor justo, também ter um bom relacionamento com os clientes, à medida em que quer satisfazer os clientes, e receber um valor justo. Eu acho que deixei de comentar aqui, mas o seu interesse também é pagar o valor justo. Claro. Então a gente está aqui conversando em cima de interesses semelhantes, que são o estabelecimento desse critério objetivo para um valor justo. Dentro de duas questões que eu acho que nós poderíamos conversar hoje aqui. A primeira é a questão do valor, né? E a segunda eu vejo que é a questão da comunicação, né? Como é que a oficina ou o Plínio e consumidora ou o Thelma teriam essa interação para que possamos ter uma relação produtiva aqui de consumo. Né? Deixei algum ponto de fora? Não, dá meu entender não. Ok. Entendeu. Você entendeu a questão. Ok. Então, como eu comentei inicialmente, eu vou partir agora para uma sessão individual. Como começamos com Plínio, agora normalmente começamos com a Thelma, tá? Por esse mesmo motivo. Então eu vou pedir Plínio e Thelma que vocês aguardem ali fora por 2 minutos e eu já chamo Thelma para se reunir comigo por aproximadamente 5 minutos, no máximo 10, e logo em seguida me reúno com Plínio. Ok? Ok. Bom, obrigado. Já voltamos a nos reunir. Ok. Obrigada. Thelma, obrigado por aguardar. Eu imagino que essa é uma situação bastante desagradável e vejo que você está bastante aborrecida em função desse conflito com um prestador de serviço que eu imagino que você tivesse uma expectativa muito elevada em função da recomendação do teu primo. Te agradeço pelo esforço que você está fazendo, acho que aos poucos estamos progredindo bastante. Tem algum outro ponto que você gostaria de comentar comigo? Além dessa história que eu já contei no primeiro tempo? Isso. Não, só isso mesmo, né? Eu acho que ele não está certo na forma como ele fez a cobrança. E realmente eu esperava que, por indicação do meu primo, eu tivesse
não só um atendimento de melhor qualidade, na questão da relação entre o consumidor e o cliente, como também esperava que ele fizesse um preço em conta, né? Então, assim, eu acho que eu fiquei muito decepcionada com a forma como a coisa foi conduzida. Também achei petulância ele prender meu carro, né? Achei assim... A questão do tratamento recebida, que você recebeu do Plínio ou da oficina, teria algum ponto a acrescentar em relação a isso? Não, eu acho que já foi chateação demais. Ok. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão da comunicação. Então, houve aparentemente uma falha de comunicação entre a oficina e a sua pessoa, né, Theo? Eles deixaram de comunicar um orçamento prévio e, como uma resposta, acabou havendo uma comunicação um pouco ríspida, né? E tanto entre a oficina e a sua pessoa, e mal ou bem eu falo um pouco ríspida porque da mesma forma que houve uma referência em relação à pessoa do Plínio de uma maneira diferente, ele segurar seu carro também é uma forma de comunicação, né? Sim. E aí eu pergunto, em relação a essa forma de comunicação, como é que você gostaria que ela fosse, ou que ela tivesse sido? Olha, eu acho que eles têm que levar em conta, primeiro, que eu desconheço, né, essas coisas da mecânica. A gente fica entregue ao saber dele e à minha ignorância. Então, assim, eu preciso que a pessoa explique detalhadamente o que o carro tem, por que tem aquilo, né, por que está barulhando, se precisa trocar o carburador, o que é um carburador, se precisa trocar o óleo, o que é isso. Então, assim, eu acho que faltou eles me explicarem, né? Como eu disse para você, ele deu uma olhadinha rápida. Na nossa sessão conjunta você chegou a comentar que houve falhas de minha parte e da parte dele. Isso acaba ajudando muito, porque de fato a gente não trabalha com culpa aqui na mediação, e sim com, vamos chamar assim, de oportunidades de melhoria. Daqui para frente, como seria um bom relacionamento entre Plínio e consumidora? Não necessariamente você, Theo, mas as demais consumidoras ou demais consumidores. Então você comenta que uma boa comunicação teria um orçamento prévio com explicações, né? E de sua parte em relação à oficina, como é que seria essa forma de comunicação eficiente, vamos chamar assim? Eu acho que eles deveriam ter me localizado antes de fazer, de alterarem o orçamento, né? Porque como eu sou ignorante no assunto, como muita gente, eu imagino primeiro que esse preço é demais, R$325, quando ele deu aquela olhadinha. Certo. Né? Eu acho que isso aqui é demais. Okay. E segundo, ele me traz uma conta de 525, quer dizer, quase dobrou. Quer dizer, como o carro é novo, eu fico achando que era um ajuste, que era uma coisinha de apertar um parafuso. Então, assim, nas minhas costas, eu tive a sensação que foi uma trapaça. Então, ele ter comentado que acabou tratando o seu carro como se fosse o carro do seu primo, não completa, vamos dizer assim, um conjunto de informações que para você bastaria. Para você, realmente, precisaria, num caso futuro, que mesmo com esse relacionamento mais, vamos chamar assim, estável entre a oficina e o seu primo, eles... Precisa que me explique. Entrassem em contato. Precisa. Ok. E, naturalmente, houve também uma comunicação de sua parte em relação à oficina, que naquela sessão conjunta você já indicou que poderia ter sido eu melhor. Acho que fui desaforada, né? Como é que você acredita que essa comunicação poderia ter sido melhor? Olha, eu pensando daqui para frente, eu acho que realmente tem uma parte aí que nós deveríamos nos desculparmos, né? Ele, quando prendeu um carro no valor de R$18 mil para pagar uma conta de 525, e eu, quando peguei as chaves, né, achando que a propriedade era minha, nesse valor total, e fui embora sem... Realmente, eu acho que nós dois
deveríamos pedir desculpa um ao outro. Acho que foi... E em relação à forma de comunicação, eu vi que ele ficou um pouco preocupado com a forma que a palavra foi dirigida a ele. Eu não me lembro a palavra que foi usada. Eu chamei trambiqueiro, né? Mas eu tenho a sensação de que tem um trambique mesmo. Então, você não acha não isso? A ideia da mediação, daí porque eu comentei com você no início que eu não estou aqui como juiz, não é que eu aprecie e faça um juízo de valor dizendo que está certo ou está errado, e sim que eu estimule os dois a terem uma comunicação produtiva. E como se fosse um facilitador de uma negociação. Né? Então, um aspecto, por exemplo, até bem próprio para esse momento, é indicar que muitas vezes, quando nós estamos aborrecidos, nós acabamos fazendo um juízo negativo das outras pessoas, das pessoas com quem nós estamos interagindo. Né? É verdade. O ser humano em conflito, ele presume o pior da outra pessoa. Né? E que muitas vezes faz com que a gente até expresse essa presunção negativa. Então, por exemplo, em uma negociação, eu chamar uma pessoa de trambiqueiro, ele acaba interpretando como mau caráter e interpreta negativamente e acaba, vamos dizer assim, obstaculizando ou atrapalhando a negociação. Né? Em relação a isso, eu vejo um interesse muito importante da sua parte, que é de entender adequadamente o orçamento e o que aconteceu. Tá? Aliás, eu estou esperando isso de você, né? Que você, como mediador, me explique juntamente com ele esses gastos, eu, como mediador, acabo não entendendo muito de mecânica. Eu vou, naturalmente, pedir que ele explique isso com um pouco mais de detalhes, e eu tenho para mim que essa explicação vai ocorrer de uma maneira satisfatória, porque, em regra, quem aceita ir para a mediação são pessoas que estão de boa fé e que de boa fé tiveram um conflito. Aliás, sem contar para ele, o serviço ficou muito bom. Ah, que bom. Isso ajuda muito. Eu acho que ele não precisa saber aqui, que eu acho que realmente os R$325 daquela olhadinha rápida foi uma mágica, né? Ele falou na borboleta aí, na cebola, mas o bicho está um caldo. Que bom. Tá uma delícia. O carro está ótimo. Está ótimo. Que bom, isso é bom e é importante. Caro, mas bom. Em relação à comunicação com ele, e aqui o que eu estou fazendo é basicamente separando a comunicação que houve anterior e o conflito como um todo, e separando em questões. Então, eu estou antes tratando a questão da comunicação para depois entrar na questão de valores. Tá? Sim. Na comunicação, nós dois erramos. Isso é importante registrar. Nós dois erramos. Ele faz um orçamento, não me encontra, modifica o orçamento. Né? Tá certo que o carro ficou bom, mas assim... Mas eu preciso entender, né? Okay. Ele, depois de explicar satisfatoriamente bem o que foi feito, tá? E como eu falei, em regra, na mediação se presume a boa-fé das pessoas, por isso que eu estou presumindo isso. Tá? Posso indicar que, então, numa futura sessão conjunta, você registrou que o uso das palavras foi um pouco aquém do que daqui para frente gostariam de... Acho que sim. Tá bem. E assim eu fico achando que a indicação do meu primo, porque eu sei que meu primo tem uma relação boa com esse mecânico, né? Eu acho que eles têm mais de 10 anos de amizade. Se a gente for dar uma olhada, eu penso que tem uma honestidade mesmo, né? Às vezes eu penso que ele deu o serviço para outra pessoa fazer. Tipo assim, que ele está encobrindo alguma coisa do outro, mas assim, que realmente ele não é desonesto. Né? Isso é muito importante. Eu não senti desonestidade, nem acho que meu primo faria isso comigo. Tá bem. Então tem algumas garantias, né? Que o serviço ficou bom, né? Embora eu não quisesse admitir na presença dele. Isso não pode ficar confidencial, não? Essa parte de que eu acho realmente que o serviço está muito bom. Pode. Agora, eu posso não comentar isso. Agora, em regra, esse é o tipo de detalhe que ajuda na mediação. Então, você acha que é bom a gente falar? Mas é você que fala ou sou eu? Como eu preferir. Eu posso comentar na próxima sessão conjunta com ele eu posso comentar na próxima sessão individual com ele e você comentar na próxima sessão conjunta. Não, eu prefiro que fale na conjunta. Que eu fale na conjunta. Tá, e prefere que eu não fale na individual? Que você não fale na individual. Ok.
Você acha que ajuda? Mas ajuda no preço também? Eu acho que é possível. Agora, a questão do preço é chegarmos a um valor que objetivamente acreditamos ser justo. Entendi. Então, minha função aqui é exatamente trabalhar com os dois para que estabeleçamos qual é esse critério objetivo para uma justiça na resolução. Compreendo. Tá? Thelma, como preferir? Eu vejo que, eventualmente, se eu comentasse isso numa sessão privada e você ratificasse isso na sessão conjunta, seria muito produtivo. Mas a ideia é realmente que você tenha a liberdade de manter os pontos confidenciais que entende que são mais interessantes para você. Você acha que me ajuda se você conversar com ele, quer dizer, se ajuda na negociação, se você falar na individual, que eu reconheço que o serviço ficou bom, e eu comentar mais uma vez na conjunta? Isso porque ele já manifestou, quando ele apresentou as suas razões, que ele tem muito orgulho de 20 anos de oficina. Ele falou disso de mesmo. Bons clientes, falou. Ele tem uma preocupação. Ele está estabelecido, né? E que ele tem uma preocupação de satisfazer os clientes. Então, na medida em que eu tenho uma pessoa em uma mesa de mediação que diz que tem a preocupação de satisfazer os clientes, eu até tenho uma mediação mais fácil, porque eu sei que ele tem um interesse claro de satisfazer os seus interesses. Sabe? Ok. Então, nós comentamos 2 vezes. Você fala, né? E eu falo na... Tá bem. Então, eu vou encerrar essa sessão privada. Normalmente, a sessão privada tem que ter de 5 a 10 minutos, porque, como você vai ver, esperar lá fora, às vezes a gente tem a sensação de que o tempo demora mais para passar. E volto a tocar a questão do valor, primeiramente com ele, exatamente para que ele explique esses valores e, eventualmente, possamos nos reunir novamente para discutir esses pontos por A mais B. Ok. Ok? Tá bom. Tudo bem. Algum ponto confidencial aqui? Não, nós combinamos que aquele ponto você vai poder falar. Tá ótimo. Muito obrigado pela participação, Theo. Eu acho que a gente está produzindo bastante aqui, temos bons progressos. Obrigada também. Plínio, obrigado por esperar. Nada. Isso é todo meu. Imagino que essa deve estar sendo uma situação frustrante, ter um relacionamento com clientes em que você se esforça para satisfazê-los e, ao mesmo tempo, encontrar um cliente que tem uma manifestação enfática de descontentamento, né? Rapaz, é aquilo que eu te falei, eu tenho mais de 20 anos de casa, de profissão, né? E com esse primo dela, o Marcos, são mais de 10, são 15 anos já que eu trabalho para ele, periodicamente, faço a revisão dos carros, da frota. Inclusive, é uma informação assim, que eu quero passar para você, não sei de que forma a gente pode colocar para ela, não sei se deve, você vai me dizer, mas eles têm uma família grande, não tem interesse, por isso eu chamei a mediação, né? Por isso eu estou aqui, porque eu não tenho interesse em perder a família como cliente, né? Muita gente, é muito serviço que eles me dão, né? Isso é importante para mim. Agora, o que me deixa realmente chateado, ela falou que me chamou de trambiqueiro, o que já é péssimo, né? Porque imagina, se coloca no meu lugar, né? A gente trabalha, né? Procurando realmente satisfazer as pessoas e da maneira mais honesta possível, mais correta, e a pessoa vem, uma pessoa que não conhece do ramo, como ela mesma falou, não conhece o que está acontecendo e chama você de desonesto, me chamou de ladrão. Quer dizer, eu acho isso horrível, né? Eu realmente, da história toda, o que mais me incomoda é ela ter me chamado de ladrão, porque assim, essa parte da honestidade é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu tento passar para os meus funcionários. Eu não acredito que não fui eu que fiz o serviço, né? Eu verifiquei, como eu lhe contei, eu verifiquei o problema inicialmente e aí nós continuamos trabalhando no carro, mas não fui eu que executei o serviço. Mas eu não tenho na minha oficina ninguém que seja desonesto. Eles podem ter vários defeitos, mas desonestidade ninguém tem, porque esse é um valor muito importante para mim, né? E ela veio tocar exatamente nesse ponto. Eu fiquei muito chateado por conta disso. O valor a gente pode relevar, inclusive, porque se tivesse algum funcionário seu que pedisse peças desnecessárias, ele não teria ganho nenhum com isso, correto? Claro, não, a gente tem...
A gente tem o valor da peça que compra, né, nas lojas de autopeças, e sim, o ganho pequeno que a gente tem, na realidade, é na mão de obra. Eu não repasso o valor, eu não tenho por costume repassar o valor na peça. Eu não ganho nada na peça, né? Eu ganho na mão de obra. Mesmo assim, não é um ganho muito grande, porque você vê só, eu cobrei R$80 de mão de obra, né? Eu vou ter que repassar para o mecânico que fez o serviço, eu tenho os custos todos da minha oficina. Não é uma coisa que a gente possa falar assim, não, R$80 ele vai colocar no bolso e vai sair de férias. Não vai. Não é esse o problema, né? Não estou brigando por causa de R$80. Que no fundo, o que me traz aqui é a questão do xingamento, do tratamento muito ruim que ela fez comigo. Ela chegou a comentar e chegamos a conversar na nossa sessão individual sobre as duas questões. A questão da comunicação entre oficina e consumidora. Sim. E a questão do valor. Não chegamos a entrar na questão do valor. Ela indicou que realmente gostaria de entender melhor esse valor adicional que foi apresentado. Né? E ela comentou que realmente houve uma comunicação ineficiente entre os dois, tanto entre a oficina e ela, que ela falou, porque eu tinha que ter recebido um orçamento prévio, mas também em relação a ela quanto à oficina, ela falou que, olha, eu usei palavras, eu acho que o termo que ela usou foi moderadas, desculpe, eu não registrei aqui, né? E falou que, de fato, essa é uma situação que no futuro ela vai evitar, existem formas mais fáceis de resolver uma negociação entre consumidor e fornecedor, né? E ela chegou inclusive a comentar que o serviço foi muito bom. Senão que a gente não está fora, né? Não estou solicitando nada que não seja razoável, né? Porque realmente eu errei, assim, eu confesso que eu me arrependi muito de ter feito o serviço da forma como eu fiz. Porque eu realmente deveria ter dado o orçamento para ela, né? Mas eu tentei falar com ela pelo celular, não consegui. Não sei se ela deixou, não me lembro se estava fora de área, se estava desligado, mas eu tentei, se não me engano, umas 3 ou 4 vezes. E aí, aquilo que eu falei, assim, para não ficar atrapalhando o dia a dia dela, sem carro, né? Eu resolvi fazer, vamos fazer, porque o Marcos é um ótimo cliente, ela é prima dele, então a gente vou confiar nessa relação, né? E aí eu realmente quebrei a cara, eu me arrependi, porque ela veio até me chamar de ladrão, né? Quer dizer, eu tentei resolver o problema dela e ela interpretou mal, porque ela acha que toda oficina tem gente desonesta. Eu acabei me arrependendo realmente dessa forma eu não ajo mais. A pessoa não conseguiu ser comunicada, paciência, o dia que eu conseguir falar, aí ela autorizando eu faço, mas assim não faço mais. O que comentamos na nossa sessão conjunta também foi que é muito comum em conflitos as partes interpretarem um comportamento da outra ou até mesmo interpretarem a outra pessoa de uma maneira negativa. O ser humano faz muito isso. Quando ele está em conflito, ele vê o outro de uma maneira negativa, de uma maneira pessimista, e assim por diante. E isso acabou desencadeando uma comunicação verbal que não ajudou. É verdade. E eu acho que ela já indicou que realmente vê no seu esforço de resolver isso, no seu esforço de prestar um bom serviço, uma honestidade. Então eu tenho para mim que acabou sendo uma questão de comunicação daquele momento, que não é a opinião dela hoje, ou mesmo sem ainda ouvir a explicação pormenorizada do que aconteceu, né? Eu posso comentar com ela que realmente, de sua parte, você também compreendeu que essa comunicação poderia ocorrer de uma maneira melhor e que entende que a comunicação melhor seria só proceder a trabalhos após orçamento prévio aprovado, é isso? É isso. Okay. Existe só uma coisa assim que ficou na história, é a questão dela ter pego a chave no meu escritório, mas assim, ela é prima de uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito boa e acho que isso foi um ato impensado dela, só pode ter sido, né? Então, ela invadiu, pegou a chave quando eu não estava e saiu com o carro. Mas queria que o senhor comentasse isso com ela, assim, qual é a reação dela.
porque também eu acho uma coisa ruim a pessoa fazer isso, né? Ela teve dois problemas comigo. Ela entrou no meu escritório sem minha autorização, pegou a chave, que fica no clavicular na minha parede, e me xingou. Então, assim, são dois pontos que eu gostaria realmente que o senhor deixasse claro que eu não gostei, né? O valor a gente negocia. O valor aqui, para mim, é o menos importante. Realmente, essas... No futuro, como é que você vê essa questão para que ela não se repita? Então, vamos imaginar que... porque, e mal ou bem, aqui a minha função como mediador também é estimular as partes a ter mais empatia, ou ter empatia que é se colocar um no lugar do outro, fazer uma troca de papéis, né? Tá certo. Então, eu vejo que ela registrou algum desconforto em relação à ideia do carro ter sido retido. Ela falou, poxa, porque o valor é muito superior ao valor da dívida. E de outro lado, você está comentando agora, uma satisfação dela ter levado o carro sem autorização. Bom, tudo isso aconteceu assim, acho que por um erro meu. Eu realmente deveria não ter feito o carro, o serviço como eu fiz. Só daqui para frente, você comentou essa questão, daqui para frente eu vou fazer realmente só aquilo que for previamente autorizado. O que não for autorizado fica. E aí a minha questão, se ela quer, eu explico para ela a questão do cebolão, mas assim, eu não vou mais fazer isso. E então do que você está falando, implicitamente eu estou ouvindo que você indica que só vai reter o carro em casos de não pagamento de orçamentos prévios aprovados. Ok. Que ela autorizar. Isso é muito bom. Dessa forma, eu realmente não quero chegar nunca mais nesse ponto de ter que reter o carro. Eu retive como uma garantia do pagamento, que eu não tinha tido. Eu não tinha nenhuma garantia que ela ia pegar o carro ali e ia me deixar com um rombo de R$525. Tá ótimo. Plínio, minha função aqui não é entrar bem no direito, sabe? Dizer, você tem direito, ela não tem, ou ela tem direito, você não tem. Agora, em relação a essa questão do chamado direito de retenção, que é o direito que algumas pessoas têm de reter um bem, como por exemplo hotéis, valeria a pena em algum futuro você conversar com um advogado sobre esse tema. Tá certo. Deixa eu entrar aqui em relação a valores. Aí eu tenho alguns poucos minutos, porque a ideia é que a gente tenha essa primeira sessão individual como uma sessão breve. Tá certo. Como é que você poderia apresentar para ela de uma maneira transparente esse valor cobrado, o valor total cobrado? Tá. Bom, eu coloquei os valores das peças individualmente, né? Posso discriminar para ela quanto custou o cebolão do radiador, posso discriminar quanto custou a borboleta do carburador, e ela vai entender. Sim, a mão de obra foi R$80, que eu já coloquei para ela, né? O valor das duas peças foi 120. Então, 120 por um cebolão do radiador? O cebolão do radiador custou R$80. 80, ok. Isso. E as borboletas, 40. Tá? As duas peças custaram 120. Ok. As duas juntas, 120. As duas juntas, 120. Ok. E R$80 a mão de obra. E esses são os R$200 adicionais que foram feitos? Ok. A questão da regulagem foi 325, eu não sei se vou precisar explicar para ela, porque assim, eu já falei, explicar de novo, porque na hora em que eu vi o carro já deu o preço de 325. Ok. Na regulagem, ele estava todo desbalanceado, todo desregulado, problema na hora de fazer o carro andar e tal, e eu cobrei já os 325. Ok. Tá? Agora, me parece que o que ela está querendo saber é por que aumentou para 525. Aumentou por conta disso. Eu tive que acrescentar o cebolão do radiador e as borboletas do carburador. Ok. Eu vou conversar com ela, e você tinha indicado que teria alguma maleabilidade para negociar valores. Como é que você vê essa questão se resolvendo? Olha, de uma maneira justa. André, o senhor trabalha nesse ramo já há muito tempo, é uma pessoa muito inteligente, sabe que a gente tem muitos custos numa empresa, né? Mas eu vou diminuir, assim, eu vou praticamente zerar o meu ganho, porque eu vou diminuir na mão de obra. Nas peças eu não tenho como diminuir. Tá. Eu vou diminuir na mão de obra, né? Então, assim, dos 80 eu posso passar para
55, 60 reais, 55 estourando. Se ela me der 60, assim, tá bom. Eu vou pagar o INSS do pessoal, vou pagar a luz, vou ajudar nas contas. E o meu mesmo, que fica para mim, uma porcentagemzinha disso aí, eu vou elevar. Tiro o meu e fico só com os custos mesmo. Então, vamos trabalhar com 55, 60 reais, mas é o que eu posso fazer. O resto é, a primeira parte que ela autorizou, eu não vou mexer. Você baixaria para 180 reais? Isso. Tá. Você teria, por acaso, as notas dessas peças? Tem. Ah, tá bom, isso ajuda muito. Tá certo. Isso ajuda muito. Tá ótimo. Algum ponto que nós conversamos aqui que você gostaria de manter confidencial? Eu só queria que o senhor tocasse, assim, se eu conseguir tocar, mas sem falar diretamente, dessa questão do interesse que eu tenho de manter, né, por ser uma boa clientela, né, eu tenho interesse em manter, por isso estou aqui. Eu queria realmente mantê-la, porque acho que ela é uma pessoa, apesar de ter dado todo esse problema aí, não acredito que ela seja uma pessoa desonesta, mas eu quero realmente manter essa clientela, não quero perder isso. Tá bem, não acho que isso dá para comentar indicando claramente esses valores que você me passou e o desconto, o repasse das peças pelo valor de custo. Eu presumo que você comprou essas peças por um valor já com desconto porque você é oficina mecânica, ou não? Mas esse valor aqui já está com desconto, os valores que ele deu, 80 e 40, que é os valores que eu efetivamente paguei. Tá, que é um desconto que você consegue por ser oficina mecânica. Exatamente, por ter os meus fornecedores já dessas peças. Ok, tá ótimo, vamos trabalhar em cima disso. Ok. Tá. Bom, Plínio, muito obrigado pelo esforço, eu acho que já estamos progredindo aos poucos. Eu que agradeço, realmente quero resolver esse problema porque está me incomodando demais, mas acho que a gente está no bom caminho de fato. Excelente, muito obrigado. Obrigado ao senhor. Theo, obrigado por aguardar. Eu tive então uma produtiva conversa com o Plínio. Ele comentou alguns pontos que eu acho que valeria a pena eu repassar para você. Ele indicou que ele se mostrou muito arrependido pela forma de comunicação mantida. Ele falou, olha, o meu relacionamento com o Marcos é muito bom e eu presumi que poderia ter esse mesmo tipo de comunicação com os seus familiares e vejo que isso não aconteceu adequadamente. E ele falou que, olha, daqui para frente sempre vai dar um orçamento prévio e vai pedir uma autorização expressa em relação a esse orçamento. Ele ficou muito satisfeito ouvindo que o serviço estava satisfatório, que você estava satisfeita com o trabalho prestado e mostrou muito interesse em explicar detalhadamente o que foi feito. Ele indicou que então os 325 foi uma regulagem com alguns termos que eu, como mediador, não posso explicar muito bem, mas esse valor já estava acertado, o valor da regulagem de 325. E que, como parte desse trabalho, ele teve, depois, quando estava desenvolvendo, que comprar uma borboleta do carburador e um cebolão do radiador. São duas peças que ele precisou fazer o conserto, e que ele comprou já do fornecedor por um preço com desconto, por ele ser dono de oficina mecânica, por R$120. E ele repassou essas peças pelo mesmo preço que ele comprou. Quer dizer, ele não tem ganho em cima de peças. O ganho dele é exclusivamente em relação à mão de obra e parte desse valor vai para os funcionários. Ele indicou que quem fez o conserto foi um funcionário dele, que ele não faz mais consertos, ele só orienta esses consertos sendo feitos. Nesse sentido, ele falou que ele teria as notas fiscais para demonstrar esse valor de R$120 e que daria um desconto em relação ao valor dele, que ficaria para ele para a oficina, da mão de obra. O resto ele teria que receber para cobrir custos. Sim. E ele indicou que ele estaria disposto a fazer isso exatamente para satisfazê-la dentro desse contexto, para que o trabalho realmente seja percebido por você como um bom trabalho adequadamente feito, por um preço que você possa objetivamente compreender como um excelente valor. A gente pode compreender como
um ótimo gesto de boa vontade da parte dele, que ele realmente quer satisfazer da maneira mais plena possível o consumidor. Pelo valor que ele indicou, são 120 do cebolão e da borboleta, mais R$200 que tinham sido, mais R$80 que tinham sido cobrados de mão de obra, era originalmente R$200. Esse valor adicional, ele indicou que para a oficina ficariam só R$25. O resto seria para o mecânico e questões previdenciárias e da própria empresa, né? Da empresa. André, assim, quando eu cheguei aqui, eu estava muito aborrecida e acho que a gente realmente fica com a percepção perturbada, né? A impressão que eu tenho realmente é que ele tem como provar o serviço feito até aqui, né? E eu tenho o resultado do serviço, que é a qualidade do funcionamento do carro depois que eu peguei. Como que a gente poderia, assim, eu sinto que a gente já poderia começar um tipo de negociação para agilizar, porque ele está na relação com meu primo que me indicou o trabalho, né? Assim, eu gostaria de quase mantê-lo como meu mecânico, né? Que bom. Então, como que a gente podia agilizar isso aqui, né? Assim, eu assumi realmente a minha dívida dos R$325, que foi a primeira parte que foi dita, naquela rápida olhadinha, e ver como que nós fazemos para chegar na diferença de 325 para 525, porque realmente eu não tenho esse dinheiro agora, tá? Mas assim, essa diferença, talvez nós pudéssemos fazer em parcelas, né? Eu acho que eu não preciso de dinheiro como mecânico, assim, eu tenho dinheiro para pagar. Realmente foi o aborrecimento. Que bom. Então você estaria disposta a pagar os 525? Sim, mas assim... Parcelado? 325 agora... Aliás, eu podia ter deixado esse dinheiro na hora que ele me disse que era isso, né? Quanto é que falta de 325 para... Faltam 200. 200. Como que nós podemos parcelar o que eu devo, já que o serviço está feito? A pergunta é muito boa e muito interessante. A minha função aqui como mediador não é apresentar soluções, e sim estimular para que as partes apresentem propostas. Então, como é que você vê essa questão se resolvendo? Como é que você gostaria que essa questão se resolvesse? É isso mesmo, né? Já que eu comprei Parcelando ele... em quantas vezes, de que forma? Olha, eu pensei em 3. Não me custa os 203 vezes. Os 203 vezes? Não me custa. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou me reunir mais uma vez em sessão privada com ele muito rapidamente e voltamos a nos reunir em conjunto para discutir esses últimos pontos. Algum ponto que a gente conversou que deve ser mantido confidencial? Não, eu até acho que eu indico realmente o trabalho dele, né? Desde que a gente faça aquela mudança na conduta, que não altere, né, o orçamento sem a comunicação. Tem um fato que você comentou que eu acho que ajudaria muito na resolução dessas questões, que foi de que você pretende mantê-lo como... Sim, meu mecânico. Né? Até indico para outras pessoas. Que bom. Desde que a gente faça essa correção na forma como foi conduzida, né? Que a gente aprenda com esse erro. Claro, tá ótimo. Claro. Bom, algum outro ponto? Não. Bom, já volto para me reunir com ele e voltamos a nos reunir conjuntamente em alguns minutos. Muito obrigado. Obrigada. Plínio, obrigado por esperar. Estamos fazendo bons progressos aqui. Na conversa que tive com a Thelma, ela se mostrou satisfeita com a compreensão, com a explicação que foi dada em relação às peças adicionais e falou que agora, nesse contexto, ela vê que realmente esse serviço foi feito, que as peças foram colocadas de boa fé e que o trabalho ficou muito bom. Ela chegou, inclusive, a indicar que gostaria de, resolvendo essas questões, continuar usando os serviços da sua oficina. E, inclusive, estaria disposta até a recomendar, desde que, naturalmente, resolvidas as últimas questões, mas eu acho que isso é bem pequeno. Dá para ver que ela mudou muito a postura, né? Que bom. É característico de relações de conflito que as pessoas muitas vezes têm um pessimismo ou uma visão negativa em relação a outra pessoa com quem estão interagindo, e na mediação a gente vê isso muito, as pessoas se relacionando de uma maneira melhor, até mesmo no correr da mediação, sabe? Ela chegou a ouvir
a proposta feita em relação a valores e eventuais descontos e falou que estaria disposta a pagar os 525, desde que parcelados os últimos 200. De que forma que ela publicou? Ela pensou em 3 vezes essa divisão dos últimos R$200 dividido em 3 vezes. Eu não quis adiantar muito, porque esse é o tipo de detalhe que eu acho que podemos conversar numa sessão conjunta. Eu só o chamei aqui para que pudesse te colocar a par desses pontos e, em seguida, minha ideia era chamar já a Thelma para conversarmos em conjunto. Eu acho que os avanços mais delicados já foram feitos, está desenvolvendo de uma maneira bem suave, não precisaríamos mais seguir com sessões individuais. Não forma não, agora resolveu pagar, reconhecer o trabalho, ainda quer continuar comigo, declarando que ainda vai me recomendar, para mim, é mais que provado que ela aceitou a questão como eu apresentei, então é ótimo. Eu, por ter me reunido 2 vezes com ela, quis me reunir uma segunda vez com você, exatamente também para saber se tem algum outro ponto que você gostaria que a gente comentasse nessa mediação. Só a questão dela ter me chamado de ladrão, mas assim, eu estou vendo que ela reconheceu que errou, né? Assim, não vou ficar batendo o pé em torno disso. Para mim essa questão implicitamente já está resolvida. Tá ótimo. Não tem mais essa queixa não. E vamos resolver logo isso para a gente continuar a tocar nossas vidas. Né? Excelente. Bom, muito obrigado. Vou pedir que você aguarde só um segundinho e já vou chamá-los em conjunto para essa sessão. Tá certo. Obrigado. Obrigado pelo esforço. Eu queria conversar com os dois agora em conjunto, porque estamos já bem adiantados na mediação, já resolvemos diversos pontos distintos e, só recapitulando, tínhamos na nossa última conversa indicado que a TEL estaria disposta a pagar os 325 inicialmente acertados e 200 adicionais, desde que esse último valor fosse parcelado. Na sessão conjunta com o Plínio, ele quis saber um pouco mais de que forma seria esse parcelamento, e a ideia da sessão conjunta é exatamente a gente poder discutir isso. Comentei, Plínio, que seria a proposta inicial da Thelma seria de R$200 em 3 vezes. E aí eu te pergunto, como é que você vê essa proposta? Bom, eu acho que a gente poderia até dividir a questão do INSS, pessoal, a gente vai também sempre, todo mês vai acrescentando, vai pagando. Eu posso até dividir. Agora eu queria, já que a senhora quer dividir em 3 vezes, que a senhora me desse 60 junto com os 325, né? Ficaria 385. A senhora está fazendo uma outra proposta, então, né? Não, eu aceito dividir em 3 vezes, mas a entrada agora... Já daria entrada agora. Isso. Não, mas os R$200 dividido por 3, eu posso dar agora a primeira parcela e 2 cheques restantes. Tá ótimo. 200 dividido por 3 dá quanto aí nas contas? Dá 70? 3 × 21 mais 60. 66, vai dar o que você quer. Com os 325 também agora? Sim, os 325 sim. Certo. 325 mais 60 e alguma coisa. 66, mais 2 então? cheques. Isso. Okay. Mais 2 cheques de 66. De 66. Ótimo. Fica bom. Fica bom. Sendo agora... Fica adequado? Ok. Bom, vejo que as 2 questões, a questão do valor agora está adequadamente resolvida e tenho para mim que a questão da comunicação já foi bem resolvida a ponto de... Nós compreendemos onde erramos, né? É verdade. Compreendemos. Okay. A gente sempre aprende, né? Apesar dos 20 e poucos anos de serviço, a gente vai sempre melhorando. Tá bom, eu fico muito feliz porque a ideia da mediação não é só que seja um processo para a gente chegar a um acordo. Em parte, a mediação serve também para a gente conseguir fazer o que eles chamam de mediação de validação, quer dizer, um entender o lado do outro e também entender o componente humano de cada um quando estão interagindo e, em especial, quando estão em conflito. Eu registro que isso normalmente é muito difícil e é um trabalho que demanda um esforço grande das partes. Queria agradecer aos dois pelo esforço e pela participação aqui nessa tarde. Eu
pergunto ainda, gostariam que eu registrasse esse acordo por escrito ou... Eu não preciso. Eu posso dar os 3 cheques para ele agora. Eu posso dar os cheques para você. E você fica com os cheques para... Vou lhe dar as notas fiscais todas, a senhora vai ter... Isso. Né? Pode até levar em outra oficina se quiser para confirmar os Não preços. precisa. Me dando os cheques agora, eu saio resolvido. Obrigada. Eu agradeço então e aqui encerramos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.